Quando a Rússia e o Irã assinaram seu tratado de parceria estratégica em janeiro, formalizaram uma relação que vem se aprofundando há anos. Mas com o Irã agora sob ataque sustentado e sem precedentes de Israel, os olhos estão voltados para Vladimir Putin, e a capacidade militar da Rússia de ajudar Teherã não é mais o que costumava ser. Se Teherã cair, Moscou terá perdido outro aliado importante no Oriente Médio, indiscutivelmente um golpe. O líder supremo do Irã está fazendo planos de evacuação para ir à Rússia, e seu regime está desmoronando. O ex-ditador da Síria, Bashar al-Assad, já está morando em Moscou após o colapso de sua ditadura. Uma coisa é clara: os outrora fortes aliados da Rússia no Oriente Médio estão sendo humilhados. E isso está deixando a Rússia muito assustada. O Irã, em particular, costumava ser um dos mais importantes fornecedores de armas da Rússia na guerra da Ucrânia. Os iranianos também ajudaram a Rússia a contornar as sanções ao petróleo. Mas o mais importante, Irã e Síria eram aliados para ajudar a Rússia em sua luta contra o Ocidente. A Rússia imaginava uma grande aliança entre todos os estados pária e esperava incluir a China, para lutar coletivamente contra os Estados Unidos da América e a OTAN. Vendo como isso se desintegrou, a Rússia tem um grande problema. Como veremos mais tarde, o que aconteceu no Irã e na Síria também pode acontecer na própria Rússia. Mas primeiro, vamos ver como o Irã e a Síria eram importantes para a Rússia. O regime de Assad caiu há algum tempo em dezembro de 2024, mas não devemos subestimar o quanto isso foi um golpe para a Rússia. Bashar al-Assad estava no poder pela graça de Putin. Em 2015, quando Assad estava prestes a ser derrubado por forças de oposição apoiadas pelos Estados Unidos da América, Turquia e outros, a Rússia enviou sua própria força aérea para ajudar Assad com massivas campanhas de bombardeio. Putin até enviou a infame milícia Wagner para lutar na Síria. Agora, ele fez isso por dois motivos. Primeiro de tudo, ele queria usar Assad como um peão para se opor aos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Mas ele também viu o valor estratégico da Síria para a Rússia. Putin é amigo da família Assad há muito tempo. E o governo sírio deu aos russos acesso a um porto vital no mar Mediterrâneo chamado Porto de Tarsus. Eles também conseguiram uma base aérea nas proximidades. Isso permitiu à Rússia projetar poder no norte da África, sul da Europa e Oriente Médio. Ou pelo menos costumava ser, porque em 2024 as forças rebeldes fizeram um retorno repentino. Por volta dessa época, o regime de Assad estava muito fraco e caiu em poucos dias. O novo governo sírio encerrou o arrendamento no porto de Tarsus e as forças russas começaram uma retirada lenta. Todos os seus anos na Síria terminaram de repente sem resultado, e a Turquia acabou tendo a vantagem ao apoiar os rebeldes. Também foi um sinal de fraqueza por parte dos russos, pois pareciam abandonar a luta contra os rebeldes. Talvez eles estivessem muito distraídos na Ucrânia e tiveram que concentrar todos os seus recursos naquele conflito. Agora, perder a Síria foi ruim para a Rússia, mas também não era o fim do mundo. Eles já estão conversando com o novo governo sírio, e mesmo que a Rússia possa não conseguir manter suas bases, a Síria não era o parceiro mais vital da Rússia. Mas a Rússia não tinha ideia de quão pior poderia ficar. Eles não sabiam que a mesma coisa poderia acontecer com um aliado muito mais importante no Oriente Médio, a saber, o Irã. Afinal, o vasto arsenal de mísseis e drones do Irã deveria tê-lo protegido de um conflito com Israel. Além disso, a Rússia deu alguns de seus melhores sistemas de defesa de mísseis para o Irã, a saber, os sistemas de mísseis Superfície Array S-300 e S-400. Era para manter os caças israelenses à distância, mas isso não funcionou. Israel derrubou todas as defesas aéreas feitas pela Rússia e alcançou superioridade aérea nos céus do Irã. Isso permitiu a Israel incapacitar alvos militares e governamentais iranianos. É uma ameaça à própria sobrevivência do regime iraniano. E isso é um grande problema para a Rússia, porque o Irã é seu aliado mais importante, rivalizado apenas pela China. Antes de entrarmos nas consequências disso para a Rússia, vamos primeiro ver o quão alinhadas estavam essas duas nações. O principal motivo para a parceria deles era que ambos se opunham aos Estados Unidos da América. Os iranianos realmente não gostam do envolvimento da América no Oriente Médio. Eles odiavam as intervenções no Iraque, Síria, Afeganistão e Líbia, e estão com medo de que possam ser os próximos. Mas, mais importante, eles odeiam o apoio da América a Israel. Ao longo dos anos,
a América deu a Israel 228 bilhões de dólares em ajuda militar. Irã e Israel são inimigos amargos, e o regime islâmico no Irã quer que Israel desapareça. Enquanto isso, os russos não gostam do envolvimento da América na Europa. Putin odiava a expansão militar da OTAN após a queda da União Soviética. Recentemente, ele tentou impedir isso com a invasão da Ucrânia, mas isso falhou na maioria das vezes. No entanto, vendo o quão alinhados estavam, tanto a Rússia quanto o Irã começaram a se apoiar mutuamente nos últimos anos. Na Guerra da Síria, que mencionamos anteriormente, Irã e Rússia trabalharam lado a lado para apoiar Assad, ambos com o objetivo de repelir o Ocidente. A Rússia também ajudou o Irã a estabelecer seu programa nuclear, auxiliando na construção da usina nuclear de Bushehr. Isso fortaleceu o programa nuclear iraniano, que mais tarde enriqueceu urânio muito acima dos níveis necessários para fins civis. Mas, após a invasão russa da Ucrânia, em 2022, a cooperação se expandiu ainda mais. O Irã começou a fornecer uma quantidade massiva de drones kamikaze Shahed para a Rússia, para apoiar sua guerra na Ucrânia. As estimativas variam, mas o Irã provavelmente forneceu vários milhares deles. O Irã também ajudou a Rússia a construir uma fábrica para fabricar os próprios drones de design iraniano. Agora, o Irã já começou a investir em drones lá atrás, nos anos 1980. Então, eles são mais avançados que a Rússia em muitos aspectos. A Rússia usa esses drones iranianos quase todos os dias na Ucrânia, principalmente para causar danos à rede de energia da Ucrânia e aos seus centros populacionais. E claro, o Irã não tem problema com esses crimes de guerra, assim como Putin não tem problema em receber líderes do Hamas em Moscou. Mas a função dos drones Shahed vai muito além de espalhar terror. Como os drones são tão baratos, isso permite que a Rússia treine as defesas aéreas da Ucrânia. É mais difícil abatê-los do que fabricá-los. Desta forma, os drones iranianos se tornaram um componente crucial da estratégia de guerra de atrito da Rússia. E desta forma, a Rússia realmente depende dos iranianos. Mas a Rússia também tem coisas que o Irã precisa. Possui equipamentos militares de legado muito melhores que o Irã. Ou pelo menos, essa é a percepção. Porque o Irã pensou que estava coberto depois que comprou sistemas de defesa aérea russos, como o S-300, o TORM-1 e recentemente o S-400. Todos eles falharam contra Israel. O Irã também tentou obter jatos de combate e helicópteros de ataque da Rússia. Em 2023, houve relatos de que a Rússia vendeu jatos de combate Sukhoi Su-35, helicópteros de ataque Mi-28 e treinadores a jato Yak-130 para o Irã. Isso deveria ser um divisor de águas, porque o Su-35 é um jato de combate muito avançado. E antes, o Irã dependia de aeronaves muito ultrapassadas como o F-14 e o F-4. No entanto, os novos caças e helicópteros de ataque russos não foram avistados nos recentes combates. Com seus F-35, Israel agora tem total superioridade aérea sobre o Irã. Então, ou a Rússia ainda não enviou o Su-35 para o Irã, ou eles simplesmente ainda não estão operacionais. Mas o grande problema, que é muito mais importante do que defesas aéreas ou jatos de combate, tem a ver com satélites militares. Os satélites militares permitem que um país realize ataques de precisão, e o Irã está muito atrasado nesse aspecto, mesmo possuindo os mísseis. Os satélites de imagem deles têm uma resolução terrível. Os lançamentos deles para o espaço estavam falhando e os satélites deles tinham órbitas instáveis. Mas a Rússia está ajudando o Irã a se atualizar. Está lançando satélites em nome do Irã e está colaborando com o Irã para fornecer o conhecimento técnico de como fazer satélites. Coisas menores poderiam estar acontecendo com a tecnologia de mísseis. O Irã é um grande fã de mísseis, mas a Rússia é melhor em fabricá-los, especialmente quando se trata de mísseis balísticos e hipersônicos. A Rússia poderia estar compartilhando essas tecnologias com o Irã sem que ninguém realmente soubesse disso. Agora, uma teoria realmente selvagem é que isso também poderia ser verdade para armas nucleares, um campo onde a Rússia é definitivamente uma especialista. Se a Rússia realmente ajudaria o Irã com isso, é pura especulação e seria uma jogada bastante desesperada. Com armas nucleares ou não, Rússia e Irã estão definitivamente se aproximando. Em janeiro deste ano, o presidente russo e iraniano assinaram uma parceria estratégica abrangente em Moscou. Um dos objetivos era melhorar os laços econômicos e o comércio bilateral.
Irã e Rússia são os dois países mais sancionados do mundo, então os estados pária tentam se ajudar, por assim dizer. A Rússia também quer usar o Irã como um corredor de transporte estratégico norte-sul, permitindo que a Rússia alcance o mercado indiano. Irã e Rússia também querem cooperar mais com finanças, porque ambos estão cortados do sistema bancário global SWIFT. Além disso, havia planos para expandir exercícios militares conjuntos, ter uma maior coordenação de petróleo e gás e colaborar em cibersegurança e guerra cibernética. Como o documento completo não é conhecido pelo público, pode haver muitas mais coisas lá. Mas a coisa trágica é que a parceria estratégica abrangente só foi ratificada pelo Irã no dia 11 de junho. 2 dias depois, ocorreu um massivo ataque de Israel. Há chances de que o conflito continue e, se for esse o caso, a parceria não será implementada. O ataque israelense também expôs uma grande falha na aliança entre Rússia e Irã, porque a Rússia realmente não se importou em intervir. A Rússia condenou Israel por esta violação do direito internacional, o que é irônico vindo do Kremlin. Mas além desta declaração, a Rússia não prometeu nenhum apoio armado ao regime iraniano e não enviou nenhum equipamento adicional para o Irã. O líder supremo apreciaria alguns sistemas extras de defesa aérea, se eles não forem desligados imediatamente, pelo menos. Esta falta de apoio russo reflete duas coisas. Primeiro de tudo, a Rússia não tem recursos sobrando para se comprometer com o Irã porque está lutando com a Ucrânia. Não pode se dar ao luxo de se envolver em duas guerras ao mesmo tempo. Isso já estava claro como o dia quando viu o que estava acontecendo na Síria em dezembro de 2024. A falta de apoio russo foi a principal razão para a queda do regime lá. Mas, em segundo lugar, também mostra que as relações com o Irã nunca foram sobre verdadeira amizade. E para entender isso, precisamos olhar um pouco da história. Os dois países mantêm relações diplomáticas há mais de 500 anos. E por muito tempo, os dois foram amigáveis um com o outro. Mas, a partir da Primeira Guerra Russo-Persa, em 1651, as duas nações começaram a lutar uma contra a outra. Isso continuou até a Quinta Guerra Russo-Persa, que começou em 1826. Porque o Império Russo era muito forte na época, o norte do Irã ficou sob influência russa. E em 1907, o Império Russo se uniu ao Império Britânico para dividir o Irã em 3 esferas de influência. A zona russa no norte, uma zona neutra no meio, na zona britânica no sudeste. Isso foi humilhante para os iranianos. E mais tarde, após os russos se retirarem brevemente durante a Revolução Russa, os soviéticos retornaram em 1920 e ocuparam partes do norte do Irã. Eles só se retiraram em 1946, depois que a Segunda Guerra Mundial terminou. Em 1953, a CIA e o Military Intelligence Six assumiram o Irã com um golpe de Estado para obter recursos de petróleo. E isso fez do Irã um inimigo da União Soviética por se associar ao Ocidente. Após a Revolução Iraniana em 1979, que colocou um novo regime islâmico no poder no Irã, as coisas não melhoraram muito. Um ano depois, a brutal guerra Iraque-Irã começou quando Saddam Hussein invadiu o Irã. A União Soviética inicialmente se manteve neutra, o que significa que fornecia armas para ambos os lados. Mas em 1982, eles começaram a apoiar totalmente o Iraque. Eles não gostavam do novo regime islamista no Irã e também tinham em mente a rivalidade histórica com o Irã. Então, conhecendo esse pedaço da história, é óbvio porque Rússia e Irã não são os melhores amigos. Mas 3 anos após o fim da guerra Iraque-Irã, a União Soviética caiu, e isso redefiniu o campo de jogo. Mas até hoje, Irã e Rússia não são verdadeiros aliados. Ambos os países querem ser extremamente poderosos, mas acontece que eles estão no mesmo campo quando se trata de se opor ao Ocidente. Além disso, não há realmente muita concordância. Em 2007, o Irã foi convidado a se juntar à Organização do Tratado de Segurança Coletiva, uma organização russa, que é basicamente uma cópia da OTAN. Inicialmente, o Irã parecia interessado, mas nunca seguiu adiante, provavelmente porque não confia na Rússia por razões históricas e estratégicas. E, ideologicamente falando, os dois não se alinham de forma alguma, porque o regime iraniano é fortemente islamista. A única coisa que as duas nações compartilham é o seu governo autoritário. Então, recentemente, quando o Irã foi atacado por Israel, a Rússia simplesmente recuou. No final das contas, a Rússia só queria aproveitar o regime iraniano. Não tinha interesse em realmente protegê-lo. Agora Putin está fazendo o seu melhor para mediar a situação, porque ele prefere que o regime iraniano continue de pé.
Em uma ligação telefônica com o presidente Trump, ele disse que a Rússia poderia intermediar um acordo entre Israel e Irã. Ele até se ofereceu para levar o urânio do Irã para a Rússia. Mas isso é apenas mais uma tentativa da Rússia de obter mais influência na região. De repente, Putin está tentando mudar de um apoiador do regime iraniano para um pacificador. Ele quer que a Rússia se torne uma garantidora da segurança regional. Mas Trump, ele não está nem aí. Então, é provável que Putin seja marginalizado no Oriente Médio. E os efeitos secundários podem ser enormes. A Rússia está tentando ser uma grande potência com influência em todo o mundo. Mas ser expulsa do Oriente Médio rebaixaria o país a uma potência regional, na melhor das hipóteses. Perder o contrabando de petróleo iraniano e o comércio através do Irã prejudicaria ainda mais a economia da Rússia. E sem os drones iranianos, Putin estaria consideravelmente mais fraco na guerra da Ucrânia. Além disso, se o regime iraniano cair, significa que o Ocidente pode deslocar recursos do Oriente Médio de volta para a Europa, o que só fortalecerá a Ucrânia. Falando sobre a guerra na Ucrânia, a diferença entre como Israel está se saindo no Irã e como a Rússia está se saindo na Ucrânia diz muito. Basicamente, mostra como a aliança apoiada pelos Estados Unidos da América se comporta contra a aliança dos Estados Pária. A Rússia tem lutado contra a Ucrânia por vários anos, com progresso muito mínimo, mas em vários dias, Israel incapacitou muitas partes do exército iraniano. A Rússia está perdendo 1 tonelada de aeronaves na Ucrânia, mas Israel pode operar livremente nos céus do Irã para bombardear alvos sem perder um único caça até agora. A Rússia não consegue mirar em Zelensky e seus comandantes militares, mas Israel conseguiu eliminar o topo da IRGC. E a lista de comparações como essas continua e continua. Certamente parece sugerir que as forças militares ocidentais são superiores, com melhores armas, melhor tecnologia e melhores agências de inteligência. Porque o que Ucrânia e Israel têm em comum é que estão lutando com financiamento e armas ocidentais. E estão sendo informados pelos serviços de inteligência ocidentais. Os Estados Unidos, em particular, são de longe os seus maiores apoiadores, sem minimizar suas próprias contribuições, é claro. Agora, se olharmos para esses dois conflitos, no Irã e na Ucrânia, levanta algumas questões interessantes, porque se o Irã é tão fraco, e a Rússia, há muitas semelhanças entre os dois. Ambos os países foram muito além de suas capacidades. O Irã tentou assumir o controle do Oriente Médio com seu eixo de resistência, mas agora está debilitado. Ao provocar uma briga com Israel, parece que o regime iraniano assinou sua própria queda. O mesmo vale para a Rússia, que queria uma esfera de influência muito além de suas fronteiras nacionais. Mas cometeu um grande erro de cálculo na Ucrânia, porque não esperava estar lutando uma guerra por procuração com a OTAN. Para ser justo, há uma grande diferença entre a Rússia e o Irã. A Rússia tem o maior arsenal de armas nucleares do mundo, seguido de perto pela América. Enquanto isso, o Irã não tem armas nucleares. De certa forma, essas armas nucleares servem para proteger o regime de países estrangeiros, porque ninguém quer testar se as ameaças nucleares da Rússia são legítimas ou não. É exatamente por isso que o Irã também estava pressionando por armas nucleares. Mas as armas nucleares não protegerão o regime de sua própria população, e com cada vez menos aliados, a Rússia fica sozinha para resolver seus problemas de guerra e econômicos. A pressão só aumentará com o tempo, o que significa que o regime e a Rússia também podem entrar em colapso. Portanto, a queda do Irã e da Síria não é apenas um golpe na política externa da Rússia. É um espelho que mostra o que pode estar à frente se Moscou continuar por esse caminho.